Se tivesse de fato preocupado com a população mais pobre, cortava na carne, não tributaria ainda mais e não endividaria ainda mais a população mais pobre. O sistema financeiro, no ano passado, lucrou 132 bilhões. O MDB entende que o sistema financeiro brasileiro, os bancos, eles ganham muito e pagam pouco tributo, se contribuem com pouco para a sociedade brasileira. Não vamos retirar a parte que já está beneficiando o menor aprendiz. Nós queremos saudar a relatora que conseguiu tirar verdadeiras anomalias de seu relatório, que prejudicaria de forma extremamente danosa o programa de aprendizagem profissional do nosso país. O frete, o mínimo, não é pago. Não é possível. Nós temos que ter uma observância, uma regra que obrigue este pagamento. É fundamental garantirmos uma atualização mais célere da referida tabela de piso mínimo de fretes. No último esforço concentrado antes das eleições de outubro, os deputados aprovaram, por ampla maioria, a medida provisória que cria o Fundo Garantidor para o programa Casa Verde Amarela. Já a medida que aumenta em 1% o imposto sobre lucro líquido pago por bancos e corretoras teve voto contrário do Novo, que pediu retirada de pauta da proposta. A medida provisória 1115, uma medida provisória curta, tem dois objetivos apenas: aumentar a contribuição social do lucro líquido de instituições financeiras de 20% para 21% e das instituições financeiras não bancárias, como, por exemplo, corretoras de valores imobiliários, corretoras de câmbio, de 15% para 16%. Isso é puro e simples aumento de imposto. Nós posicionamos contra essa medida provisória, a favor, portanto, da sua retirada. Presidente, o PL e a base do governo é contra a emenda. Nós não estamos aqui para aumentar os impostos do nosso país. Nós estamos aqui encontrando uma solução para ajudar os mais necessitados. Tanto que é um equilíbrio até o fim do ano. Próximo ano, a alíquota vai voltar à sua normalidade. O sistema financeiro, no ano passado, lucrou 132 bilhões. Isso lucro líquido. Ou seja, é um lucro exorbitante. 78% deste lucro líquido, nós não estamos falando de faturamento, estamos falando de lucro líquido, foram dos 5 maiores bancos desse país, que concentram a grande capacidade de lucro que existe no sistema financeiro, que, em verdade, não oferece o crédito produtivo. Essa proposição, ela busca aumentar a contribuição social sobre o lucro para este sistema financeiro. Então, portanto, tem o nosso apoio. Se tivesse de fato preocupado com a população mais pobre, cortava na carne, não tributaria ainda mais e não endividaria ainda mais a população mais pobre, o empresário mais pobre. O empresário agora precisa de crédito, o crédito vai ficar mais caro, a taxa de juros já está em 12%, você ainda vai aumentar imposto e acha que isso vai ajudar as pequenas empresas? É de uma demagogia, é de um populismo tão barato. Hoje o trabalhador, o pobre, a classe média paga imposto sobre o consumo. Boa parte da renda dos trabalhadores é corroída, inclusive, pelo pagamento de impostos. E a gente precisa inverter essa lógica. Os impostos precisam recair sobre renda, sobre taxação das grandes fortunas e sobre o mercado financeiro. Eu acho que essa MP, na verdade, é uma oportunidade para a gente debater a injustiça da lógica tributária no país. O MDB entende que o sistema financeiro brasileiro, os bancos, eles ganham muito e pagam pouco tributo, se contribuem com pouco para a sociedade brasileira. E a forma como foi adotada nessa medida provisória, sem dúvida nenhuma, aumenta a arrecadação de tributos
na faixa de uns quase 300 milhões de reais, que são necessários para a saúde, melhorar a saúde, a infraestrutura. O plenário da Câmara aprovou também a medida provisória que cria um programa para estimular empregos para mulheres e jovens. A relatora destacou a importância da proposta. É a primeira legislação, senhor presidente, que traz a perspectiva de se pensar no mundo do trabalho sobre a ótica da família, da mulher e da parentalidade responsável. É o início de grandes avanços que podem ser feitos sobre o tema, de forma a diminuir a desigualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho. O texto excluiu da MP a criação do Projeto Nacional de Incentivo à Contratação de Aprendizes. A relatora ressaltou que a contratação de jovens e adolescentes já está sendo discutida pela Câmara dos Deputados no projeto que cria o Estatuto do Aprendiz. O deputado Marcel Von Hatten criticou a retirada do projeto de contratação de aprendizes do texto. Eu entendo que há outras áreas aqui do parlamento discutindo esse tema, mas pode discutir inclusive para aprimorar para o futuro outros trechos que são necessários também para a indústria, mas não vamos retirar a parte que já está beneficiando o menor aprendiz, aquele que está trabalhando hoje na nossa indústria. Eu não consigo entender isso que está sendo feito contra o menor aprendiz com esse texto, contra a indústria nacional com esse texto apresentado, retirando todo o capítulo concernente a eles. Nós queremos saudar a relatora que conseguiu tirar verdadeiras anomalias de seu relatório inicial e do projeto que veio do governo, no sentido de que prejudicaria de forma extremamente danosa o programa de aprendizagem profissional do nosso país, consequentemente levando a milhares, talvez centenas de milhares dos nossos aprendizes a não terem mais direito a esse programa tão importante e que serve justamente para inserir aprendizes no mundo do trabalho. Foi providencial retirar a parte que trata do menor aprendiz dessa MP, porque o conteúdo era prejudicial, deputada Carmen Zanotto. Por quê? Porque a empresa que, se tivesse 10 vagas e contratasse 5 hipossuficiente, perderíamos 5 vagas. E a empresa que efetivasse os 5, por exemplo, ficaria 1 ano sem contratar novamente menor aprendiz. Era um absurdo. Esse tema está sendo tratado com mais tempo numa comissão especial. A MP seguirá para votação no Senado. Outro projeto aprovado pelo plenário da Câmara é o que cria as loterias da saúde e do turismo. Elas poderão ser exploradas pela iniciativa privada e destinarão 5% para o Fundo da Saúde e para a Embratur. Deputados de oposição criticaram a proposta. O texto, quando volta do Senado, ele volta da seguinte forma: não, já não é mais a Caixa. É uma iniciativa privada, é uma empresa privada que vai gerenciar, operacionalizar a loteria do turismo e da saúde. E ali se fala também, bom, não precisa ser contratada por licitação, ou seja, é a arrecadação da Caixa. A arrecadação da Caixa, onde se inclui, inclusive, o pagamento do prêmio e dos impostos. Agora isso sobe para 95%. E na loteria esportiva e de cota fixa, só 3,37% vai para a saúde e para o turismo. Na loteria de prognóstico numérico, 5%. O projeto não retira da Caixa nenhum poder da Caixa. Ele possibilita a exploração da loteria da saúde e da loteria do turismo para que haja uma competição. Porque se você manda lá para a Caixa resolve não fazer, vai fazer com que o Ministério da Economia possa fazer isso. Então, tanto a Caixa quanto a iniciativa privada estarão sujeitos às mesmas regras legais e regulamentares. Ou seja, licitação. Não existe outro jeito. Os deputados aprovaram a medida provisória que permite que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, reajuste o frete quando houver aumento do óleo diesel acima de 5%. Nós precisamos dar a garantia para esses caminhoneiros que durante o dia, durante a semana, às vezes 14 dias longe da família, altos custos, despesas que eles não conseguem honrar, pensando como é que vão levar um pouco de dignidade, de renda para sua família, de alimento muitas vezes da família que precisa, e o frete, o mínimo, não é pago. Não é possível.
nós temos que ter uma observância, uma regra que obrigue este pagamento. Precisamos ter em mente que é fundamental garantirmos uma atualização mais célere da referida tabela de piso mínimo de fretes. Consequentemente, mais coerente e justa. O transporte autônomo de cargas representa uma categoria de uma importância para o país, a qual merece nossos esforços em uma tentativa de melhor ajustar suas condições de trabalho, resultando assim no seu devido reconhecimento e valorização. Na sessão de quarta-feira, os deputados analisaram medida provisória que reabre prazo para migração de servidores federais para o regime de previdência complementar, FUNPRESP. O governo estima que cerca de 292 mil servidores poderão aderir. Parlamentares de oposição se posicionaram contrários à medida. Vamos orientar contrários a essa medida provisória, porque, primeiro, ela muda a natureza da fundação do FUNPRESP, ela se torna de natureza privada e não mais pública. Também porque há uma redução no valor dos benefícios daqueles servidores que acabam aderindo a esse modelo de previdência complementar. Também tem um forte ataque aos servidores com deficiência, que também vão ter os seus valores reduzidos. E, para nós, o mínimo seria manter a regra atual, que é de garantir, justamente pelas suas condições, melhores condições de aposentadoria. Nós entendemos que alterar o caráter público do FUNPRESP é bastante negativo. A gente precisa manter esse caráter público, porque esse caráter público inclui diversas regras que são pertinentes ao que é público. Dentre essas regras, o teto remuneratório para os dirigentes do FUNPRESP. Depois de uma série de ajustes, uma concertação geral feita no âmbito da Casa Civil, com os atores interessados, chegou-se a um texto bom, favorável aos servidores públicos da União, que são os usuários do FUNPRESP, sejam eles do Poder Judiciário, inclusive juízes, servidores do Legislativo, todos aqueles que compõem o Legislativo da União, sempre tratando sobre o aspecto nacional da União, ou o Poder Executivo. Qualquer servidor dos Poderes Executivos terão, então, uma regra para migração para o FUNPRESP melhor do que a que a reforma da Previdência estabeleceu lá em 2019. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. A enfermagem merece, precisa, e esta casa assumiu o compromisso, com a exceção do Partido Novo, de que nós teríamos que ter as fontes de financiamento, porque a enfermagem brasileira precisa ter dignidade, gente. Quando eu falo de dignidade, nós estamos falando de profissionais de nível superior com R$ 4.750, depois vem o técnico, o auxiliar e a parteira, com cargas horárias de 40 horas semanais, cuidando da vida das pessoas. Profissionais que precisam sim ter este vencimento, porque nós temos UTIs país afora, com um profissional da enfermagem com R$ 1.200. Então, nós precisamos consolidar a Lei 14.434, a Lei do Piso Nacional da Enfermagem, que está protegida pela Emenda Constitucional 124. Iniciativas tem, e quando a gente quer, a gente consegue.